Desta vez, vamos resolver uma questão do Instituto Federal do Pará, edital 008 de 2018. A questão diz assim: considere um trem hipotético que se move com velocidade igual a 80% da velocidade da luz. Dois passageiros que são amigos e se encontram em extremidades opostas de um vagão, por coincidência, levantam as mãos simultaneamente ao acenarem um para o outro, conforme um observador no mesmo vagão. De acordo com o observador em repouso fora do trem, próximo ao trilho, veja bem, a questão aqui pede que avaliemos a simultaneidade de eventos considerando dois referenciais distintos. Então, a gente tem 3 observadores no interior do vagão, Bárbara, Carlos e Albert, nesta ordem, né, da esquerda para a direita, e fora do vagão a gente tem Danilo. Danilo e Carlos estão à mesma distância de A e B. A questão diz que B e A acenam instantaneamente, ou seja, os eventos acenar com a mão dos observadores B e A são simultâneos para o observador C, certo? Ora, pelo que a gente viu, se o levantar a mão de Albert e Bárbara são simultâneos para Carlos, que está no mesmo referencial que eles, não serão simultâneos para Danilo, que está em outro referencial. A gente tem aqui o caso de um referencial S' se movendo para a direita com uma certa velocidade próxima à velocidade da luz e um referencial, né, estático, estacionário, referencial S, onde Danilo está parado, né, estacionário. Então, os eventos que são simultâneos para Carlos não são para Danilo, já que eles estão em referenciais diferentes. E mais, a parte de trás do trem se aproxima de Danilo e a parte da frente se afasta. Então, isso quer dizer que Danilo vê primeiro Bárbara levantar a mão e, posteriormente, é que ele vê Albert levantar as mãos. Então, esses eventos, levantar as mãos, não são simultâneos quando analisado do ponto de vista de Danilo. E mais, Danilo observa Bárbara levantar a mão primeiro do que Albert, já que Bárbara está se aproximando de Danilo. Vamos à análise das alternativas. Item A, o passageiro na frente acena antes. Falso, porque a gente viu que para Danilo, Bárbara acena antes. Item B, o passageiro atrás acena antes do passageiro na frente. Verdade, né? Então isso daqui é verdadeiro. E o vagão tem comprimento menor do que quando está parado. A relação entre os comprimentos a gente vai analisar posteriormente. Vamos para o item C. O passageiro na frente acena antes do passageiro atrás. Então, essa afirmativa está errada. Para Danilo, Bárbara acena antes do que Albert. Item D. O passageiro atrás acena antes do passageiro na frente. Ok, né? Item E. Os dois passageiros acenam ao mesmo tempo. Falso, né? A gente sabe que para Danilo, né, a questão pede que analisemos do ponto de vista de Danilo, e para Danilo, Bárbara acena primeiro do que Albert. A segunda parte dessa questão pede que comparemos o comprimento do trem medido no referencial de Carlos, que eu vou chamar de L0, com o comprimento do trem medido no referencial de Danilo, que eu vou chamar de L. Bem, este tópico é um assunto do capítulo 3, certo? Mas aqui a gente já pode adiantar o seguinte: observadores que estão em repouso a um dado objeto medem o comprimento próprio do objeto. O comprimento próprio, ele tem a maior medida. Então, L0 é o maior comprimento. Eu tenho um objeto em repouso no meu referencial. A medida que eu faço para o seu comprimento, ela é a medida própria e, portanto, a maior. Se passa um observador em movimento em relação a mim e ele vai medir o comprimento deste objeto, ele vai medir um comprimento contraído. O L é medido no referencial em movimento e ele é menor, certo? Ou seja, L é menor do que L0, onde L0 é o comprimento próprio. Portanto, ao medir o comprimento do trem, o Danilo vai obter uma medida menor do que o comprimento do trem medido no referencial de Carlos, Albert e Bárbara. A medida do trem no referencial de Carlos, Albert e Bárbara são medidas próprias, quer dizer que são maiores, né? Nesta questão, quem mede L e quem mede L0? Veja bem, mede L0 quem está em repouso em relação à coisa medida. A coisa medida é o trem. Quem está em repouso em relação ao trem é Bárbara, Carlos e Albert.
Então, eles medem comprimento próprio. E Danilo está em movimento em relação ao trem. Ele vê o trem passar por ele, né? Com isso, Danilo vai medir comprimentos contraídos, ok? Então, a gente já tem conhecimento para responder a esta questão. A segunda parte da questão diz assim: e o vagão tem comprimento menor do que quando está parado. Isso do ponto de vista de Danilo. Ora, Danilo mede comprimento contraído, então realmente é menor. Danilo mede L, ok? Item D. Então o item B está correto. Item D. O passageiro atrás acena antes do passageiro na frente, ok. E o vagão tem comprimento maior. Como a gente está analisando do ponto de vista de Danilo, Danilo mede o L e L é menor do que L0. Então o item D também está falso. A nossa resposta é o item B.